Oi, Mafê. Agora vai, vamos ver. Se ela conseguiu resolver o probleminha lá. Oi, gente, boa noite de novo. Tô de olho aqui. Consegui, gente. Oba! Agora vai. Agora vai. Vamos torcer para dar tudo certo com a conexão. Tem muita pergunta. O pessoal mandou bastante. Ê, tudo jóia? Tudo. Tava aqui, Consegui. consegui conectar. Se ficar muito escuro, vocês me avisam que eu troco de lugar. Tá. Tem um Você probleminha aqui. ficou sem luz aí? Mas já voltou, tá o gerador ligado lá, tá funcionando. Aqui atrapalhou um pouco a internet, mas deu certo. Ô, coisa boa. Tá tudo bem com você? Tudo bem, tudo indo aqui na quarentena, né? Todo mundo Todo presinho dentro de tempo. casa. Aqui Fazer o também. quê? Não Não tem tem jeito, jeito. né? E É. você conseguiu ver as perguntas, tanto de pergunta que o pessoal mandou? Pois é, eu vi aqui, achei bem interessante algumas, né? E aí, como é que a gente começa isso? Não sei, mas tem uma ordem aqui, né, que você me mandou. Se eu tive vontade de mudar alguma história, como foi para mim escrever, tá. Deixa eu te Das explicar ah, primeiro o que acontece. As crianças que são meus alunos, né, meus alunos de isso, teatro, não, algumas das novelas também, mas mais os alunos que estão estudando interpretação para TV e teatro, com o sonho, né, de crescerem, de serem atores e tal, eles estão participando sempre. Então veio o Fefe, o câmera, veio o Lu falar de direção de fotografia. Então isso. essas perguntas, quem está mandando são os pequenos. Eles têm de Ótimo. 7 anos, 10 anos, 12 até os mais velhos. Eu vi aqui mais ou menos a carinha deles, né? Tem umas carinhas aqui bem pequenininhas, bem É, boazinhas, bem e aí legais. são, na verdade, esse projeto seria para que eles conheçam um pouquinho o que acontece do lado de cá, porque a gente trabalha sempre em equipe, né? Isso. E aí Aí, seria para bom, eles. eu acho que, assim, eu prefiro um formato que, em vez de ficar respondendo as perguntas, aí depois, se eles quiserem saber mais alguma coisa, eu li aqui quais são as curiosidades dele, né, deles, estou Aham, acompanhando um pouco o que você está fazendo, acho muito bacana, acho uma iniciativa bem legal, ainda mais por se tratar da nova geração que vai seguir adiante com essa terra, né, com o é. país e com a terra. Então, achei bem bacana as perguntas, e aí eu vou falar um pouquinho do que eles estão me perguntando aqui em linhas gerais, tá? Aí, Claro, se claro. alguém... É, Então, assim, bom, eles estão, eu acho que tem algumas curiosidades aqui que eu acho que é interessante, né? Que essa questão, como é que sai, como é que você escreve, de onde vem a inspiração, qual a melhor novela que você fez, né? Se você, como é que é adaptar uma história e tudo mais. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para eles é que a gente tem que fazer tudo que a gente faz na vida com amor. Eu acho que isso, as outras coisas, elas vêm em consequência disso. A gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Né? Então, se eles estão buscando uma carreira, eu acho que você vai ter oportunidade de conversar também com os atores, já mais são consagrados, qualquer carreira, seja de ator, músico, médico, escritor, o que for, tem que amar o que está fazendo. Eu acho que esse é o combustível para a gente fazer qualquer coisa na vida, né? Então, assim, o princípio básico é esse, tem que se conectar com aquilo que você está fazendo através do amor. Né? Então, isso facilita bastante a coisa. Outra coisa, eu não tenho muito, mas a disciplina é importante. Eu não sou muito disciplinada, mas a disciplina também é importante, né? Para você fazer um bom trabalho, você precisa ter um pouco de disciplina. Mas eu acho que, acima de tudo, para mim, assim, porque eu tenho feito, o que tem me ajudado muito são as parcerias. Né? Primeiro, contar uma história em que eu acredite. Depois os parceiros, eu falo parceiros são os atores, é o diretor, né? Eu falei agora do Pouco Papinha, pedi autorização para falar nele, porque a minha parceria com ele foi uma coisa muito especial. A gente tinha, não só com ele, né? Tinha o Pedrinho, o Léo, todo mundo, mas Fred, mas assim, ele era o condutor, né? Ele era a cabeça do grupo. E essa conexão com a gente, entre o ator e o diretor e o autor, é que faz, eu acho, que a novela ou um filme que seja engatar. Né? É super importante isso. E acho que tudo isso não estou falando desse núcleo que a gente trabalha, mas também para qualquer coisa que você faz. A gente não é um elemento solitário, né? A gente não é a única árvore de uma floresta. A gente tem
milhares de outras árvores circundando ao nosso redor que ajudam a gente a crescer, ajudam a gente a fazer um bom trabalho, a gente dar frutos e tudo mais. Então, o que eu posso falar é que, assim, primeiro a parceria, você tem que estar despido de vaidade, não dá para você ter vaidade naquilo que você está fazendo, isso não vai conduzir a lugar nenhum, você tem que ter parceria, a escuta, e agora, outra coisa que eu vi, aqui é uma pergunta deles, né, como é que é o personagem, né, como é que é essa questão da relação da gente com o ator dá vida para um personagem que está na cabeça da gente. Então, quando a gente começa a escrever, a gente tem uma imaginação, mais ou menos, acha mais ou menos como é que a gente acha que esse personagem vai se comportar. E aí vem o ator, que é o que você está ensinando eles a fazer, é o trabalho que você faz com ele, de preparação. O ator vem e incorpora esse personagem, né? Ele põe dentro dele. E aí ele vai dando os trejeitos do personagem, o personagem vai adquirindo uma vida própria, né? Aí ele começa a ter voz, aí ele começa a ter os olhares, aí ele começa a ter os trejeitos, aí ele começa a ter toda a figura dele composta não só da figura humana, mas também do figurino, né? De toda da cenografia, daquele lugar onde ele transita, o cenário. E aí, por isso que eu estou falando quando eu falo que é um trabalho em equipe, eu estou falando do Papinha porque é o parceiro que a gente tem mais direto, né? O autor fica muito isolado quando ele está escrevendo. Não dá para ele estar o tempo todo no set. Então, quem faz essa ponte é o Papinha. E era o Papinha. E o meu trabalho, eu gostava muito de trabalhar com ele porque eu participava de todas as etapas. Até da edição, da primeira semana, quando a gente ia editar, né? Quando faltava uma semana e começava a edição. Era uma parceria mesmo, existia uma disponibilidade de escuta minha para ele e dele para mim. A gente fez uma porção de coisa, às vezes não é fácil, né? Parece que é fácil, mas não é, às vezes dá um monte de problema. Mas quando a gente tem companheiros, assim, quando a gente está trabalhando em equipe, isso se resolve. Qualquer problema se resolve. Né? Porque você tem alguém que está lá a fim de te ajudar a chegar onde você quer chegar e não te puxar o tapete. Que acontece muito também, né? Às vezes você não tem parceiro, às vezes acontece de você ter um inimigo em vez de ter um parceiro, um cara que quer se sobrepor a você ou quer fazer o trabalho dele e não respeita o seu. Isso não é legal. E acho que em todos os níveis, assim, isso tem a questão do ator que quer superar o autor e fazer do personagem aquilo que ele acha que tem que ser. O bacana disso tudo, né, quando você prepara eles, é preparar eles para isso também, né, para essa relação de respeito com aquela pessoa que está dando vida, porque quando a gente coloca, lógico que tem toda, estou falando, a construção é muito legal, porque o personagem, o ator, ele que faz crescer o personagem. Quando a gente vê a novela no ar, a gente se inspira pra cacete, assim, muita coisa muda às vezes, sabe? Até o personagem que às vezes não é o personagem principal ganha destaque, porque o ator é muito bom, e a gente vive muito isso. Mas, assim, quando a gente faz esse trabalho, que eu digo que é o trabalho em equipe, o ator tem que entender que ele tem que dar vida a esse personagem que eu criei na minha cabeça, que o autor criou, que o diretor criou, que o figurino vestiu. Ele não pode sair muito, ele pode criar da forma dele, mas ele tem que seguir um caminho, porque esse personagem, para a gente que está escrevendo, ele já fez um monte de coisa lá na frente. Então, às vezes acontece, e às vezes não é nem por mal, às vezes é um não entendimento. A gente já teve isso. O Papa lembra até, a gente passou um perrengue lá em Sim a Moça, mas não era por mal. O cara fez o que ele achou que era o personagem, mas ele não tinha entendido a dimensão da coisa. Então, isso fazia uma coisa rolar de um caminho que não servia, né? Mas aí, como eu falo, como a gente foi parceiro, a gente sentou, o Papa conversou comigo, depois eu conversei com ele, fiquei horas conversando com o ator, e ele falou, desculpa, eu falei, tá tudo certo, cara, vamos só fazer de novo, porque se você fizer assim e tal, não vai chegar lá onde eu preciso chegar. Então, às vezes acontece isso também, né? Então, é importante que a roda gire junto, sabe? A máquina tem várias engrenagens. A máquina da novela, do filme, da série, ela é uma maquininha cheia de engrenagens, onde todo mundo ali tem que rodar a favor da máquina, né? Para a máquina funcionar. Então, bom, isso é uma coisa que eu queria saber, como é que nasce isso, né? Nasce assim, das parcerias, né? Eles têm muita preocupação, às vezes, de mais pequenos, assim, esse meu papel é muito pequeno, eu só tenho 3 falas aqui. Aqui eu só tenho 2 falas. Você pode falar alguma coisa para essas minhas crianças sobre isso, por favor? Faça as melhores 2 frases da sua vida.
sabe? Atue como se aquelas duas frases fossem as suas grandes conquistas na vida. O personagem, eu volto a falar, por isso que eu acho que é bacana essa conversa, é importante entender que é um grupo, não é uma equipe, não é uma pessoa. O ator não é maior nem menor que o autor, nem o autor é maior ou menor que o diretor, nem o diretor é maior ou menor que o autor. Quando a engrenagem gira junto, quando cada um faz a sua pecinha girar, o resultado final é maravilhoso. É bom. E aí esse garoto que tem duas falas, ele tem que fazer aquilo amando aquilo que ele está. A frase tem que ser... ele tem que amar aquele personagem, mesmo que ele seja pequenininho, né? Uhum. Porque isso é uma construção, até para a vida deles. A gente tem que amar, fazer as coisas, as pequenas coisas devem ser feitas com amor também. Qualquer coisa na vida. A gente está falando aqui de ator, de atuação, mas tudo é uma máquina. A sociedade, a família, o trabalho, a equipe, tudo é uma máquina que trabalha em equipe. O nosso corpo, ele é uma máquina, né? O coração não trabalha sozinho, o pulmão não trabalha sozinho, o rim não trabalha sozinho. O nosso corpo funciona como uma máquina, né? E o mundo onde a gente vive fora é um reflexo dessa máquina. Ele é um espelho. Na verdade, nós somos um espelho do mundo, né? Nossa máquina interior funciona como o mundo, como o universo funciona, em conjunto, em harmonia, né? Então, às vezes a gente fica com uma expectativa, isso também Eu estou aqui, por exemplo, eu fui entrar e eu atrasei um pouco, eu estava conversando com uma pessoa que a gente está trabalhando num projeto, eu atrasei um pouco, aí fui correndo tomar banho, eu estava ansiosa. Então, assim, essa coisa também a gente tem que entender também no ator e na criança que está sendo preparada para ser ator, essa ansiedade que ele tem de atuar e fazer o melhor dele. Né? Então, é lógico que ter duas falas, às vezes, parece pouco para toda essa energia que ele quer colocar para fora, né? Toda essa energia boa que está fluindo dentro dele que ele quer colocar para fora. E é por isso que eu falo, faça as suas duas melhores frases, assim, faça a melhor frase da sua vida. Aí, quem está escrevendo vai ouvir aquilo e aí o papel cresce. Dica de ouro, hein? E também, se não crescer, se isso for... Porque, às vezes, tem coisas nas novelas que são pontuais, eles têm que acontecer aqui. Aí que eu conversei aquele dia que eu estava contando a história da morte do Tomé, que o Papinha lembra, todo mundo lembra. Foi a polêmica da vida é a morte do Tomé, né? A gente tomou muita cacetada por causa disso, né? Mas não tinha outro jeito, ele precisava morrer, fazia parte do destino do personagem, e era uma novela que já estava escrita, eu estava adaptando, e eu achei, quando eu conheci o Eri, eu contei aquela história, vou contar de novo, que foi no corredor, nunca tinha visto ele, e ele veio, a senhora é autora da novela, puxa, eu sou o Tomé, bacana, tal. Eu vou morrer? Eu falei, não, imagina, não vai. Tem por que matar seu personagem? Não, calma, eu estou fazendo um remake, não vou matar. Quando chegou na hora de pegar a cena, de fazer escrever de novo a cena, quando eu olhei, eu falei, cacete, se eu não matar o Tomé, acabou. Eu queria deixar ele aleijado, não dava. Eu queria deixar eu lembro de você falar isso. Virar espírito, vou fazer então. Não dava, não cabia. E assim, o Papinha me ligou e falou, puto, ele tá mal, ele pegou o capítulo agora, ele morreu, ele tá dentro do negócio, o Tomé morreu. E vocês atormentaram ele a novela inteira. Então ele estava desesperado. Mas assim, ele precisava morrer, o personagem dele precisava morrer para a história continuar e concluir da maneira como concluiu. Então, é isso, quer dizer, às vezes é as suas duas falas, né? As suas duas falas, elas desenvolvem um monte de historinhas lá para frente, né? E é muito legal, sei lá, eu acho que o resultado no final, né? Quando você faz, de novo falando aqui do Pablo Tomé, eu tomei muita cacetada. Na época não tinha Facebook, não tinha essas coisas, mas o pessoal mandava e-mail, xingava, por que matou o Tomé? Por que matou o Tobias? Ele era chato, não sei o quê, porque o Tobias era briguento, era briguento. Ia matar os Luiz, aí o pessoal fala, por que você matou o Tomé, não matou Bom, o que eu posso fazer? A história já estava construída, né? Às vezes, quando a história, aquela não era uma história autoral, foi um remake que a gente fez, né? Então, como a história já tinha uma construção, já tinha uma estrutura, e eu não fui quebrando com essa estrutura, pelo contrário, eu fui aproveitando mais a estrutura que já era boa, eu não podia modificar. Às vezes... então falando, sofri com a morte do Tomé, tenho certeza. Eu também sofri pra cacete. Todo mundo sofreu. Eu era amiga do Heriberto nessa época, eu conheci ele, mas depois fiquei amiga. Ele me ligava toda vez. Então, enfim, né? Fiquei triste por ele, fiquei triste porque ele tinha ficado mal também e tal. Mas, enfim, às vezes, aquilo era uma construção. Às vezes, quando a gente está fazendo uma novela autoral, que ela tem ainda um caminho, né, para desenvolver, para chegar no final, a gente consegue mudar
né? A gente olha e fala, caralho, desculpa, caramba, esse cara escapou, tá? Sorry. Não tem problema. Aí, assim, às vezes a gente pode mudar, né? Às vezes a gente olha, o garoto é tão bom, o personagem é tão bom, o ator é tão bom, que ele faz crescer o personagem e fala, não vou tirar. Aí você vai fazendo aí você enreda de novo a novela, né? Porque a novela, o filme, tudo é um enredo. Quando a gente fala em enredo, é porque você faz uma rede, você vai construindo rede, você vai pondo os personagens ali, e a história é o que une essa rede. A história de cada personagem é uma rede que você vai tecendo, né? O autor vai tecendo essa rede. Aí o diretor vem e amarra, né? Aí o ator vem e dá vida. E isso tudo vai girando. Então, na rede do personagem, a gente consegue, às vezes, mudar. Você consegue fazer, não, peraí, tá tão bom isso aqui que eu vou aproveitar melhor. Aí você resgata aquela história e cresce, às vezes... Quando a novela ela tem uma coisa que ela é um pouco complicada nesse sentido, porque você escreve muito antecipadamente, e não é um capítulo, são vários capítulos. Você tem que estrear com 30, 40, 50 capítulos, às vezes, de frente do que vai no ar, né? Que isso é o ideal, senão você fica correndo atrás do prejuízo. Mas, então, assim, eu e o Papinha, a gente trabalhou... né, no Paraíso, a gente sofreu muito por causa dessa coisa de você ter pouca frente. Então, como você precisa ter frente, às vezes a história já está andando. Então, você chega ali, não é porque você não gostou da atuação dele, é porque realmente não tem como enredar de outro jeito. Você já está lá na frente, né? Mas quando você pode, quer dizer, quando você enredou, mas aí existe um espaço para você reconstruir aquilo, você reconstrói. Não é fácil, para a novela não é fácil. Tem todo um formato de trabalho, né, que a gente faz, mais filme, sei lá, uma coisa que você pode antecipar, né, você pode assistir ensaio, teatro também, alguma coisa que você tenha, ou mesmo no começo, mas assim, como a gente antecipa os capítulos, tem muito capítulo para frente, às vezes, tipo, o Papa falava assim, putz, você não sabe se o personagem tá ótimo, não sei o que, não sei o que, fala, putz, mas e agora, o que eu faço? Eu já escrevi lá para frente, né? Aí o diretor, às vezes, ele falava muito, você precisava ver essa cena que o fulano fez, o ciclano fez, ele estava de olho, a gente conversava bastante, sempre conversa muito, né? No desenrolar da história também, na construção da história, é uma parceria também. E aí é difícil porque já está lá na frente, mas a gente vai adaptando. Então, às vezes acontece. Então, por isso que eu falo, quando ele está achando que é 2 frases, faça a melhor frase da sua vida, porque pode ser que isso mude a condução desse personagem. Com certeza. Eles estão perguntando se você, quando você está escrevendo, se você assiste a novela. Claro, sou doida. Tem que assistir, né? Porque a novela você assiste. É isso que eu estou falando. Quando a gente escreve, a gente não dá para a gente acompanhar a gravação. Não dá, eu acompanho um pouquinho, com o Papo a gente acompanhava a edição um pouco. Aí dava para ver um pouco antes. Mas normalmente não dá tempo. Então você vai ver a novela no ar, né? Normalmente. E aí você tem que acompanhar, porque é isso que vai te dando inspiração para escrever lá na frente também, né? Então a gente tem que acompanhar, sim. Aí, uma outra coisa que eles perguntaram é se quando você escreve, você já pensa no ator. Estou escrevendo pensando num ator, se isso acontece, se é comum. A gente tem que dar uma cara pro personagem, porque assim, a gente é meio doido, assim, sabe? Você tá escrevendo, você começa a falar com o personagem. Aí, parece coisa de esquizofrenia, né? Você fica meio esquizofrênico, depois você precisa tirar ele da sua cabeça, porque ele fica falando com você no ouvido. Eu tava tomando banho agora, e eu tô escrevendo um texto aí para um remake, e eu tava tomando banho agora, e aí me veio uma ideia do caramba para 4 cenas que me desenroscam, cenas, né? Histórias, que me desenroscam uma coisa que eu quero fazer. Aí eu falei, caramba, vou escrever rapidinho ou vou pro live, né? Aí eu vim pro computador, mas aí eu vou fazer as 2 coisas. Mas anotei. Então, essa relação que a gente tem com o ator, com o personagem, ter uma cara, ter um ator que você goste, que você sabe que pode fazer bem aquele papel, ajuda bastante a construir. Agora, eu aprendi uma coisa nesse tempo todo também, junto com eles, com a equipe, de que às vezes é melhor se desafiar o ator. Então, eu pessoalmente, pode ser que tenha outros autores que não, mas eu pessoalmente eu dependo muito, eu gosto muito de ter o diretor fazendo esse papel de me achar o ator para o personagem, né? Ajudar a achar. Porque os atores, eles vão fazendo alguns papéis que marcam a carreira deles, né? Então, aí você olha, esse aqui é o bonzinho, é sempre bonzinho, o cara sempre faz bonzinho, é o galã, é sempre galã.
O outro que é o malvado é sempre o malvado. Isso vai estigmatizando o ator. Uhum. E aí, a gente, quando está construindo, principalmente quando a gente tem né, amizade com eles e tudo, a gente acaba fazendo uma contramão? Não, sai blusa, sabe? Sai by book. Você faz aquele negócio by book. O cara é bom para fazer o personagem mocinho, eu boto ele no mocinho e fico olhando a cara dele como se ele fosse mocinho. Quando talvez é um grande desafio você pegar o ator e mandar ele fazer o bandido, porque ele nunca fez um bandido, né? Um mal. Então, aí que eu falo que essa coisa a gente, às vezes, a gente tem que saber libertar um pouco das próprias convicções. Às vezes a gente pensa num personagem, num ator, aí o diretor vem e fala, putz, mas você não acha que se a gente fizesse esse personagem isso, aquilo? Eu trabalhei um tempo atrás com a Arroz de Palma lá, junto com o Carlinhos, e a gente fez umas desconstruções em construções que eu e o Bruno tínhamos feito, né, da imagem dos atores com os personagens, aí fui fazendo essas desconstruções, né? E é bom isso é um exercício de criatividade, é um desafio para o ator, é um desafio para o autor, né? E que normalmente dá muito certo, porque aquilo que é o óbvio, a gente sai do óbvio, mas aí está o diretor. O potencial do ator, o que ele pode tirar, porque quem está na frente da direção, quem está na frente do ator, dirigindo o ator, fazendo o ator encarnar o papel, é o diretor, não é o autor. O autor dá o texto, dá o diálogo, dá uma opção de coisa. Mas existe o trabalho de preparo do ator em ensaio, você sabe disso, né? Às vezes repete o ensaio, o cara vai mal, o diretor, não é isso, não sei o quê, peraí, não fala assim, assado, vai para cá, vai para lá. Marcação, tem uma série de coisas que envolve, que antecede você ir para o ar, né? A novela ir para o ar. E a gente, quando vê no ar, não vê tudo isso, né? O making off é muito mais interessante que a novela, fala a verdade. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você assiste um teste, tem alguma coisa que você acha que o ator não deve fazer de jeito nenhum num teste? Que você já olhou e falou, não quero nem ver o resto. Putz, aí é mal, né? Eu vou ter que falar isso mesmo? Vou ter que responder? Não, alguma dica, assim, crianças, não façam isso, né? Olha, a primeira coisa assim, vai fazer o teste, não se preocupa com o outro, não se preocupa se você vai agradar ou não o autor e o diretor. Faça o personagem, faça a fala, o teste, o personagem. Se concentra no texto, no que está sendo pedido para você. Eu acho que os testes, eu vejo assim muito esporadicamente alguma coisa, mas eu vou contar uma história que até eu acho que não tem problema eu falar, que é de cabocla de novo. O Tony Ramos, por exemplo. O Tony Ramos, ele fez escada, vou falar o termo escada, não é bom isso, mas é o único termo que eu penso agora. O Tony Ramos, ele tinha uma cena que era para escolher um personagem que agora, de verdade, eu não me lembro quem era. Pô, ele sentou num trem lá, o Papinha, o pessoal criou um trem, ele sentou, eu não me lembro agora, o Papinha, se estivesse aí, podia até me ajudar para lembrar quem era. Ele fez escada, ele ficou ali fazendo o Boanerges, né, fazendo aquele caipira, do jeito que o Boanerges era e tal, para o ator que ia fazer o papel fazer o teste. Então, assim, olha que coisa linda. Olha que coisa, que bonito essa... E assim, o que aconteceu ali? Eu mesmo me surpreendi com o Tony, porque eu nunca tinha visto ele fazer um caboclo e eu estava apaixonada pelo personagem, pelo Tony, né, fazendo o Boanerges. Então, era mais fácil, sabe? Fica fácil. Então, assim, vai fazer o teste, faça o teste. Se concentra no que está escrito, se concentra na fala. Constrói o seu personagem, constrói, né? Foi dado, porque a gente geralmente escreve algumas coisas para o teste, a gente escolhe alguns textos da própria novela, às vezes, né? Que é bom. E aí você dá umas dicas para o ator fazer o teste. Então, isso ajuda bastante. Se concentre, esquece o que o cara vai ver. Faça para você, não faça para o outro. Faça para você, sabe? Encarne aquilo, entenda o que aquilo... Tony Ramos é um mito, né? Entende o que aquilo... Seu irmão. Aí, entenda aquilo que está sendo... entende aquela ceninha, sabe? Entenda aquela cena, tenta entender, tenta pedir referência para o coaching ou para a própria produtora de elenco e tudo. Isso é muito importante, você estar conectado com a história e não com... eu quero fazer o personagem. Cara, vai rolar,
né? São muitos testes, a gente assiste muito teste, mas sempre quem se sai melhor é o cara que tem mais desenvoltura, que você olha e fala, ele não está preocupado se eu vou gostar ou não, ele está fazendo o dele. Tá se Então, divertindo, né? para criança podia ser divertindo, mas assim, é isso, quer dizer, faça para você, faça como se você estivesse fazendo para olhar no espelho, sabe? Para gravar o seu live. Hoje faz fácil, né? Faça como se você estivesse gravando um videozinho para o Instagram. Pronto. Né? E é sempre assim, a conexão boa, isso você tem que trabalhar, eu acho que é bom você trabalhar isso com eles, e eu vejo muito no trabalho que você faz com as crianças, isso quando eu vejo elas no ar. Esse carinho, esse amor que você tem por elas, esse amor que você tem pelo teu trabalho, e esse amor que você passa para elas, e o amor que você tem pela profissão. Então, isso faz uma baita de uma diferença. A gente vê isso neles. Eles produzem o melhor deles a partir do que você faz com eles. Eu acho isso muito bonito, Lili. Às vezes você fala a coisa de ser ator, mas você mais, você é a pessoa que está formando o ator. E nesse tempo que a gente vive, eu acho que tem alguém que tem esse coração que você tem, sabe? Esse amor que você tem pelas crianças, pela profissão, é muito importante você ter um coaching assim. Não adianta preparar para o sucesso, tem que preparar para a vida, tem que preparar para atuar na vida. O sucesso é consequência. Todo sucesso é consequência do trabalho, mas tem que preparar como você faz. Eu acho que prepara para a vida. Prepara para eles darem o melhor deles. E aí, cada um vai ter sua oportunidade. Eles vão ter, porque eles vão estar conectados. E aí também vai ter gente que não vai gostar. Não é isso que eu queria fazer, vai descobrir outra carreira. Tá tudo certo. Mas no momento que ele estava fazendo aquilo, ele estava pleno, ele estava imbuído do melhor dele, sabe? Você está arrancando dele o melhor dele. Obrigada. Não, mas você sabe que é verdade. Eu acho, eu te falo às vezes assim, faz tanta diferença, sabe? Quando você tem as pessoas conectadas com esse tipo de emoção, como você faz. E é aí que eu falo, quando eu falo que eu gosto de falar do Papa, porque nós temos 3 novelas. Né? Outro dia a gente estava conversando. As novelas da minha vida e acho que da dele também. Quando me pergunta qual a melhor novela que você fez, é sempre a que você está fazendo, tá? A gente não pode falar que foi uma, foi outra, porque não tem como você escolher. Todas as novelas, quando você está fazendo, toda a história que você está contando é a melhor história da sua vida. Isso é uma pergunta também. Eu vi lá. Não tem a melhor novela. A melhor novela é que você está escrevendo, porque aquela que você está escrevendo, de repente, está dentro de você, sabe? Você está vivendo aquilo. Aí os caras estão andando em volta de você, conversando com você, o personagem está ali na tua casa, é tua companhia, está tomando um happy hour com você, está fazendo... É assim, é doidinho. O que eu crio, às vezes eu estou com um problema, eu vou tomar banho, porque o banho parece que você vai relaxando e a cabeça para de ficar com um monte de minhoca, e aí você às vezes acha a solução. Agora é que eu tô falando, estava tomando banho, pensando no que eu ia fazer na live, e veio a solução de uma coisa que eu tinha empacado na escrita. E isso é muito bom, né? Então, não tem melhor novela. Tem melhor momento. Melhor momento é o que você está vivendo. E o bom é que a gente sempre tem saudade do que passou, sinal que tudo foi bom, né? Porque você viveu o presente. Você não consegue ter saudade daquilo que você não viveu. Entendeu? Se você está vivendo, se você faz aquilo sem estar conectado ao teu trabalho, ao teu momento presente, aquilo que você está fazendo, tem que ser o melhor. Você está fazendo aquilo e é o melhor que você está fazendo, você está vivendo intensamente a tua realidade. Né? Aí, no futuro, você vai ter saudade daquele momento. Mas você tem saudade daquele momento porque você viveu ele intensamente, ele deixou lembranças. E aquilo que você não vive, quando você fica projetando para viver o futuro, ou você fica amarrado no que foi no passado, quando você não vive o seu presente, você não guarda as lembranças. Você não cria lembranças. Entendeu? E criar lembranças é quando você vive o presente. Quando você vive o presente, você vai criando essas pequenas garrafinhas cheias de lembranças. Aí você vai ter saudade, mas a saudade é consequência da tua vida presente, não nem de futuro nem de passado. Então, isso também eu acredito super, assim, aprendi por duras penas, porque eu sou uma pessoa que só projeta futuro, né? Eu adoro projetar futuro. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu levanto, escrevo o dia inteiro, né? Assim também tem essa, porque eu falo, a disciplina para mim é uma droga, eu sou a pessoa mais indisciplinada do mundo. Mas aí eu levanto, não, hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer, então amanhã nunca chega. Então, assim, é hoje, é agora, levanta e vai fazer, né? O Fefe está perguntando se você já escreveu ou se tem vontade de escrever cinema e se dá para a Cabocla virar um filme. Sempre dá, né? É só ter quem produza, quem dê dinheiro, quem paga, tem. Não, dá.
Ah, mas eu acho que a gente tem tanta história nova para contar, né? Acabou que ela já fez a sua trajetória, ela já cumpriu o seu destino, ela já cumpriu a missão dela, né? Ela já passou aquilo que ela tinha que passar 2 vezes. Ela foi no presente, ela foi agora de novo, né? Mas foi remake, né? Então, ela já fez a missão dela, né? Ela já passou a mensagem dela. Tem histórias novas para contar. Eu quero sim fazer cinema. Eu tenho uns roteiros aqui engavetados, mas eu ainda vou fazer. Você tem que plantar uma árvore e fazer um filme. Escrever um livro. Escrever um roteiro. Escrever um roteiro de cinema, plantar uma árvore, escrever novela. É a minha projeção de vida. E criar filhos, já fiz, tive netos, então tá tudo certo. Olha, uma outra pergunta que eles fizeram é o que o autor acha do caco, quando o ator coloca caco. Olha, eu nunca tive problema com isso. Meu pai teve. Ele matou um personagem por causa do caco. Ele falou, Benedito é fogo. Ele matou, mas ele avisou, e o caco era ruim. Né? Então, eu vou falar do caco bom, eu quero falar, que era do Manhã, e foi maravilhoso o caco que ele botou em Cabocla, que era, como é mesmo, né? Como de fato é mesmo. Como de fato é mesmo. Então, quando ele botou, ele depois me ligou e falou assim, Mara, eu botei um caco aqui, não sei o que e tal, eu fiquei meio assim, já assustada. Falei, não, tudo bem, eu vou ver no ar. Não, mas eu queria saber se tá. E aí, quando ele falou, eu falei, cacete. Solto assim, né? Sem você ver o personagem falando, ficou meio estranho. Eu falei, tá, não, tudo bem. Aí falei, bom, sei lá, né? Vou ver. Aí falei, pá, cuidado aí, porque amanhã ele falou que pôs um caco. Não, tá tudo certo, ficou bom pra caramba, não sei o que, tá bom. Aí quando eu vi no ar, era do caramba. Aí eu botava no roteiro. Botava como de fato é mesmo, porque era bom, mas no caso, por exemplo, desse outro caco, que é lógico que eu não vou citar, ele atrapalhava o personagem. Era um caco totalmente fora. E aí o cara insistiu em fazer porque ele achava do caramba, e era ruim. Aí essa escuta que não tem às vezes, sabe? Isso não é bom. E aí você, às vezes o diretor, em vez de estar fazendo essa ponte positiva, né? Olha, estou ouvindo o autor não gostou, então acabou a brincadeira do caco. Ele vai e reforça porque ele acha que o ator tem o direito de criar. Não, o ator ele tem um limite. Tudo tem um limite. O autor tem um limite, o diretor tem um limite, o ator tem um limite. É assim que a máquina funciona. É assim que você vai fazendo as conexões. Então, às vezes, não funciona. É muito complicado, né? Mas funciona, assim. Porque, assim, tem uma construção de ator, né? Do ator. O ator constrói o personagem e, às vezes, isso ajuda, é uma bengala para ele, né? Uma bengala. Ele constrói o personagem dele, o personagem ganha aquela característica, e aí, em cima disso, ele deixa o personagem falar. Então, isso nem é muito caco. O caco é a repetição, tá? Você, às vezes, colocar um caco, e aí vamos diferenciar o que é caco e o que não é caco, né? Nem sei como é que chama isso em termos de técnicos, né? Mas eu vou matar aquele maldito, mais ou menos. Aí, assim... É muito legal, né? Então, aí assim, o caco, ele é uma coisa que se repete constantemente. O personagem fala o tempo todo, né? Aí você tem que ter muito domínio, cara. Não é qualquer ator. Aí o Humberto, na verdade, infelizmente ele já foi, mas eu era apaixonada por ele. O caco foi uma coisa que me conectou com ele tremendamente. Outro caco, por exemplo, que foi do caramba, foi o do Bruno Gagliasso com o cavalo, lembra? O cavalo em si, a moça. Ele tinha o cavalo, ele conversava com o cavalo. E era do caramba. Isso não estava no texto. Era ele que construiu. Ele batia os maiores papos com o cavalo. Então, assim, a novela, a cena começava depois do caco, né? Mas, assim, uma fala, você colocar, às vezes, uma palavrinha no meio da fala, na fala, às vezes não atrapalha. Às vezes atrapalha. Eu, no caso... Eu tenho uma coisa que é ruim num ponto, mas é boa no outro. Quando eu escrevo, a fala ela tem que ser sonora. Isso, às vezes, até um pouco de defeito da minha parte, que eu acho que vem dessa coisa de eu fazer poesia, de eu gostar de poesia, né? Então, e música também. A fala, para mim, tem um ritmo, né? E eu acho que isso, às vezes, para o ator é bom, eu não sei, né? É ótimo. É muito difícil fazer mal um bom texto. Eu falo para as crianças isso. Isso, você pega um bom texto, para você fazer ele mal feito, você tem que caprichar. Então, é sério. Mas eu sei que é verdade. E também fazer um bom trabalho quando você tem um texto ruim é fogo, né? Para não falar outra coisa. Então, assim, então, assim, a fala, por isso que eu estou falando do caco, voltando ao caco, a fala, quando eu escrevo, a fala ela é música, ela é musical. Ela tem um Nossa, ritmo. Nossa, acabou de falar isso. Tá aqui. Então, ela tem que soar como música, né?
porque eu estou aqui conversando com você, eu respiro, eu tenho um ritmo, eu estou criando na minha cabeça uma construção de ideias, né? Uma troca, comunicação é isso. Então, quando você põe isso no papel, e essa é uma dificuldade bem grande, às vezes, para mim escrever, porque eu demoro muito para conseguir, às vezes, a musicalidade que eu quero daquela frase. Mas quando eu consigo, eu achei, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer o texto de qualquer jeito, assim, até mesmo eu peno pra cacete, isso também é outra coisa que eu e o Papa conversando bastante sobre isso já, e não tem jeito de falar, não precisa ser tão apurada na rubrica, né? Mas eu faço como se fosse uma literatura, é mania. Eu gosto que seja, porque eu acho que quando você tem uma rubrica bem escrita, quando você tem uma fala bem escrita, tudo é muito claro, né? Então eu dou uma possibilidade de você criar no mesmo caminho que eu estou indo com o personagem, com a cena, né? E aí tudo é criação. A rubrica é para o ator, né? A questão da reação, né? Que tem aquele Tzinho em volta, né? Tá irritado, não sei o quê. Dentro da fala, né? Isso às vezes até entonar. Quando a gente bota tom, o que é esse Tzinho? Tzinho é o tom. Você pula, né? De um tom para outro, então você avisa o ator, ó, aqui você mudou, né? E aí o ator constrói do jeito dele. Então, assim, o Caco, quando ele entra quebrando esse ritmo, putz, é desagradável. Eu vou falar sinceramente. Não era o caso do Manhane, por exemplo, porque ele colocava sempre no fim da fala. Então, assim, ele fazia toda a fala dele, depois ele falava como de fato é mesmo. Então, ou às vezes ele colocava isso no fim da fala de um outro ator. Então, aí é o Caco, o Bonetti também, o Tony punha de monte, assim, mas aí vai muito da experiência do ator para não, como é que fala? Não estragar a história, sabe? Não colocar, não ir além do personagem, né? Então, não é uma coisa para você fazer no começo de uma carreira. Sinceramente, eu acho que quanto menos você tentar inventar no começo, melhor. Eu falo para eles assim, alguém estudou, quando a gente chega num set, né? Cada um estudou para fazer o seu, né? Então é muito difícil você com 7, com 12 anos, ter uma ideia de um figurino melhor do que aquele profissional, de um plano melhor, de um texto melhor. Principalmente quando é época, né? Que aí também tem uma coisa que é perigosa de errar concordância. O que eu sinto muito assim é que tem caco que vem mesmo quando eu vejo algum autor adulto. Ele quase que brota, ele escapa. E é diferente quando tem um caco que é por vaidade, porque quer que tenha uma maior participação, e que daí é muito traiçoeiro mesmo, né? E foi isso que aconteceu. Por isso que eu estou dando os dois exemplos. Eu tive coisas maravilhosas, eu tive experiências maravilhosas, mas também vi experiências muito ruins, né? E aí uma coisa que foi insistência daquele ator que não tinha... O personagem tinha um caminho que foi cortado. Porque ele achava que o personagem dele era menor do que ele podia fazer, do que a carreira, do que a pessoa que ele era. Às vezes, não sei. Mas, assim, erra por vaidade. Aí foi vaidade. Nesse caso, eu tenho certeza. Porque eu vivi muito. E, assim, aí o que acontecia? No caso do meu pai, ele ficava bravo. Ele assistia e falava, caramba, eu avisei. Aí ligava pro diretor, brigava, batia a boca. Aí o diretor ia lá, falava com o ator, tava de novo, Caco, na outra cena. Aí ele matou o personagem. Simples assim. Porque ele tinha esse domínio, né? Ele estava escrevendo uma história inédita, não era o caso quando eu trabalhava, mas quando eu fiz os remakes. Mas na história inédita você faz isso também. Então é um risco que eles correm. E aí o personagem, ele fica, em vez de ele ficar simpático, ele fica antipático. Tem alguma fala de algum personagem, de todos esses que você já conheceu, que te marcou muito, assim, que você acha que é uma lição para a vida, alguma coisa que eventualmente você lembra e fala, nossa, essa fala nunca... Porque tem muitos que acontece, né? A gente fica marcado com... Ai, Deus meu. Fala. Ai, eu não lembro que eu almocei, gente, calma. Eu já tenho que consultar, tem. Na hora que você escreve, tem. É assim, porque isso que eu tô falando, assim, tudo, a escrita, ela é uma coisa afetiva, ela é uma coisa emocional, ela sai do coração. As palavras surgem na cabeça, mas a emoção, ela sai do coração. Então, é difícil você falar assim, agora escolher uma, eu teria que ter olhado. Eu já não lembro mesmo, sinceramente, a minha memória já não está muito boa, mas putz, acho que as histórias, assim, os eu te amo eu acho muito bonito. Os eu te amo, qualquer eu te amo. Porque o eu te amo, ele é sempre magnífico, porque ele é uma construção de história de amor. E quando você chega no momento em que os dois personagens se encontram e um fala para o outro eu te amo, esse eu te amo tem milhares de tons, de entonações,
ele carrega uma história com ele, sabe? Então, qualquer coisa que tenha Eu Te Amo, eu vou amar. Ah, eu adoro também. Ah, é que agora. Mas eu também não. Eu não lembro a fala, mas, por exemplo, vou falando uma coisa, mas é que talvez não seja legal tocar em política, e também porque a boca acabou recentemente, e aí eu tenho mais memória. Sim, mais memória também. Mas a do Neco, quando o Neco fala, e o Bonerges falam, o voto é a vontade do povo. Aquilo, para mim, eu acho que, principalmente no que a gente está vivendo hoje, quando a gente tomar consciência disso, que a nossa vontade que tem que estar lá, que a gente está colocando alguém para fazer aquilo que nós queremos que aconteça com o país, então eu acho que isso é marcante enquanto momento atual. Sempre foi, né? Na época também já Sempre foi. E é isso que eu acho interessante, porque isso foi reprisado agora, nesse momento que a gente está vivendo, que está complicado. E lá atrás, quando passou a primeira vez, quando meu pai fez, o momento estava complicado, até ele que escreveu esse texto, mas eu tenho algumas coisas minhas ali, mas é dele. E na época que ela foi feita pela segunda vez, o remake também era um momento político. Então a gente não sabe votar. Isso é claro. Porque eu comecei a votar em 82, 83, eu tinha já quase 24, 23 para 24 anos. Não, mais que. Acho que mais, até 85, se não me engano. Bom, eu não me lembro quando foi também a primeira eleição, mas eu demorei quase 25 anos para votar. E quando você vota errado? Porque então, assim, ali aquela frase, eu acho que simbolicamente, para o momento que a gente está vivendo, como a gente está falando com as crianças, era bom que eles também soubessem, entendessem um pouco que eles vão estar contando um pouco da história do país. Contar histórias é também falar um pouco da história do país. Aí eu acho que essas frases políticas eu gosto bastante. Uma cena que eu achei lindíssima, agora estou me lembrando de Cabocla, né, que acabou de reprisar, quando o Boanerges começa a se reconhecer no Neco, aquilo é tão linda, aquela cena. Né? Não, e a cena do casamento? Não, eu tô falando, é até pecado, né, porque tem a cena do casamento dele com a filha, e por isso que eu falo que eu te amo. Aquele eu te amo dela para ele, eu tava lá, né, a gente tava lá. Eu tava no estúdio também. Aquilo foi, e se percebe, é uma frase, eu te amo, mas putz, era fantástico aquilo. Quando o Boanerges enterra o filho, quando ela dá o filho para ele morto, que a Patrícia, né? Tudo. Eu falo, é difícil, não tem como escolher, não tem como escolher. Quando a Santinha e o Zeca, quando ela reza por ele, teve há pouco tempo atrás, a gente estava falando dessa cena, até eu resgatei um negócio que a gente estava olhando, eu estava comentando com o Papa, quando ela ajoelha na Santa e fala, não importa o que aconteça, tira ela daquela cama, né? Eu acho muito bonito aquilo também, porque é sempre uma história de amor. Por isso que eu falo, para mim as histórias elas têm que ter isso. Eu acho que o resto sabe, você constrói a história, mas o base da história, o que faz as pessoas se apaixonarem, estou vendo aqui todo mundo falar, as pessoas se apaixonaram pela história de amor. E história de amor, eu não estou dizendo que é relação de casal, não. São histórias de amor de mãe, filho, de pai, de amigo, tem tanta coisa ali, né? Tanta coisa que são histórias de amor, né? E aí eu acho que é difícil de escolher, né? Porque eu falo que você está escrevendo, toda a cena tá aqui, ó. Uma das primeiras cenas da disputa da Raia com o Tobias e o Zeca também. Tem cena pra caramba. Eu adoro... A mão de obra para gravar esse Mauá. Hã? A mão de obra que deu para gravar esse Mauá. É o Fernando, né? Quando você escreve, você pensa... Você se limita, assim, por exemplo, isso aqui vai ser tecnicamente muito difícil de fazer, é melhor adaptar, ou você vai livre? Não. É lógico que você tem que ter um bom senso, você não vai botar o cara escalando a lua, né? Mas fazendo uma escalagem. Mas assim, não, é um pouco de bom senso, mas eu acho que as coisas se resolvem tecnicamente na mão do diretor. O diretor tem muito mais liberdade de... ele tá dando risada aqui. O diretor tem... Pergunta se ele lembra da farinha, dos negócios que a gente tinha que jogar lá por causa da chuva no casamento da Belinha. Aí teve muita farinha do casamento? Não me lembro. A gente não parava de chover, lembra? Que aí a gente começou a fazer simpatia para parar de chover. Uma delas era para jogar farinha, não sei o que, aí pegaram a farinha errada. É uma história boba. Mas que é legal de lembrar. Eu falo que o make-off é muito mais divertido do que a é bem divertido mesmo. É a hora que a turma se junta, né? Então, aí a gente estava falando do... Se você se limitava, se você, assim, essa cena tecnicamente vai ser difícil.
Não, porque lógico que às vezes você escreve umas coisas que na sua cabeça tá de um jeito, e quando vai gravar não dá para ser daquele jeito. Mas aí que eu falo que é parceria com o diretor, né? Aí às vezes a gente liga, pergunta, você acha que dá para fazer tal coisa? Aí a resposta deles é sempre assim, faz, bota no papel que a gente dá um jeito. No caso da TV Globo, né, que é pela tecnologia toda que ela tem, pelo porte, pelo dinheiro que ela gasta, né, para fazer as novelas, ela não economiza. A gente tem bastante recurso, né? Então a gente não se limita, não. E o papel ele aceita tudo, né? Depois o que você tem que pôr no ar é o viável, né? Mas porque eu não sei, assim, eu acho que a parafernália toda, sabe? Quando você cria uma coisa que, eu vou criar aqui uma ação, um carro batendo, saindo de lá, para quê? A pergunta é sempre essa. Sim. Se você tem que derrubar o carro no precipício, pegar fogo, rolar, não sei o quê, você precisa disso? Ok. Agora, você não vai fazer uma cena dessa se você pode fazer o carro dar um encosto no poste, né? Entendi. Então, eu acho que tudo é mais do que a questão da tecnologia, da técnica, porque hoje você tem recurso, inclusive, de coisas que não são gravadas, né? São cenas, enfim, recursos de computação, esqueci. Então, assim, como você tem recurso de computação, hoje as coisas você tem mais possibilidades, né? A gente tem um filme todo do Grande Gatsby agora, que a gente estava até comentando isso, que foi todo feito com efeito, gravado em estúdio e tudo montado na computação. Então, é uma coisa bacana também, né? Então, a gente tem hoje esse recurso. Então, é muito difícil você ter uma coisa tecnicamente que você não consiga realizar, resolver. Né? E assim, eu acho que mais do que você ter... As questões, eu acho que não são de ordem técnica, porque é o que eu falo, quando aquilo é essencial para contar aquela história, o diretor vai atrás e faz. Quando não é essencial... Vai te dar uma ligadinha. Não, porque assim, porque quando você escreve a sinopse da novela, você constrói a novela do começo ao fim, aí você escreve os personagens, o perfil dos personagens, aí você constrói a história de cada personagem. Mais ou menos, você tem uma ideia do que você vai fazer com a história, como é que ela começa, o meio da história. Você faz um cenário, você cria uma história do começo ao fim, quase um livro, na verdade, sinopse. Ela é, às vezes, um livro. E podia ser publicada como tal, seria bem interessante, até para a escola de ator e também de autor, eu acho que seria interessante a gente começar a pensar nesse recurso de publicar a sinopse. Olha que legal. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Então, assim, você tem um pouco dessa construção, e às vezes tem coisas ali e aí eu falo que essas cenas são as essenciais, que aí você sabe como é que você conduz aquilo para não precisar de uma parafernália toda. Aí o diretor lê, o supervisor, todo mundo que lê o texto, ele vai te dando umas orientações, né? E eu, por exemplo, eu não tenho... Eu não sei se é dificuldade, assim, mas eu não sou diretora e eu não quero fazer o papel do diretor. O que eu dou ali é uma referência. Quando a gente escreve a rubrica, ela é uma referência para o diretor. Eu não estou querendo mostrar que eu sou erudita, que eu sou do caçamba, que eu sou uma... Não, eu não quero limitar o trabalho do diretor. E o que eu falo é o direcionamento, né? E aí você tem que... Agora o Fernandinho que entrou, né? O Fernandinho era do caramba, a gente adorava trabalhar com ele, porque... O trabalho dele, o trabalho de todos, assim, sabe? Eu acho que tudo é esse conjunto. Quer dizer, o resultado final é o resultado dessa máquina que está trabalhando junta e coesa, né? E feliz. Então, a felicidade também de quem está na equipe faz uma baita de uma diferença, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que é um conjunto é um processo, né? Que você às vezes não precisa fazer uma coisa tecnicamente impossível para você ser profundo, né? Para você passar a mensagem, para você emocionar pelo riso, pelo choro, pela emoção, né, de amor e tudo. Eu acho que isso é mais isso. Não sei se você sabe disso, mas você sabe que os atores entram em pânico quando algum personagem fala a seguinte frase: não chora. Quando vem escrito não chora, quem está contracenando tem que chorar para ouvir o não chora. E a gente já tem um código secreto de mudar para não ficar assim, se a pessoa não conseguir chorar. Você sabia disso? Não, sabia não. Quando vem escrito não chora, a outra pessoa fica apavorada, vou ter que chorar de qualquer jeito, e agora? E eu já falo, não, todo mundo já sabe. É o outro que fica apavorado, não? Mas aí
aí que eu falo que é a construção do autor. Aí, isso é papel do autor. Você não pode botar na boca do personagem não chora se você não deu para o outro texto para ele chorar. Se você deu um texto para o personagem chorar, se você deu uma coisa que vai emocionar, que é emoção pura, o personagem vai chorar. E o personagem chorando, o ator chora. É ou não é? Tô mentindo? Não é verdade. Agora, se você bota uma coisa boba, né, que não tem nada a ver, que realmente não convence, não cola, né, aí sim, eu acho que é para ficar desesperado. Mas eu acho que esse desespero é se você não tem um texto que proporciona isso, né? Porque tanto o trabalho do ator, do autor, do diretor, é tudo feito em cima de emoção, gente. Por isso que a gente tem saudade, né? A gente fala, ai, que saudade de tal novela, porque era uma coisa que o tempo todo você estava se emocionando com aquilo, era uma delícia, né, trabalhar. Né? Então, assim, eles têm que ter preocupação se o texto não sugere essa emoção. Agora, se o texto sugere, ele tem que fazer, se ele é ator, né? Tem que chorar, senão não brincou, né? Não dá. Então, se ele não consegue chorar com uma coisa que emociona, ele precisa revisitar a terapia dele, né? É verdade, o cara não consegue se emocionar até... Não, tô brincando, mas assim, eu acho que existe isso, né? Essa fala, ela não vem antecedida de nada, né? O não chora é porque teve alguma coisa lá atrás que deu uma cutucada profunda. E o ator, eu acho que como autor, como diretor, como todo mundo que trabalha com dramaturgia, ele vai nas próprias referências dele. Então, às vezes, uma coisa que o autor põe ali, o ator não está nem chorando por causa daquele texto, mas pela lembrança que aquilo faz, desperta dentro dele. Né? O choro pelo choro, chora aí, dá uma choradinha, sai fora, né? Não dá. É verdade. Deixa eu te falar, quando dá 1 hora aqui, o Instagram, ele é muito indelicado, ele fecha na nossa cara. Bate a porta. Ele simplesmente encerra. Então, antes de te falar, de fazer a última pergunta, queria te agradecer demais, falar que é um luxo gigantesco ter você aqui, podendo bater esse papo com as minhas crianças. Nossa, não tem ideia do quanto é precioso poder ter esse bate-papo com você e dividir com eles. Então, muito, 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 muito obrigada. Imagina, obrigada a você. E agora eu falar. Imagina, é sempre um prazer te ouvir demais. A última coisa que eu ia te perguntar é a seguinte: quando a gente termina como ator um personagem, chega ali o último capítulo, é terrível, né? Você vai passando pela cidade cenográfica, já estão tirando poste, já estão tirando. A gente fica assim, a gente chama de enterro do personagem, né? Quando você vai gravando suas últimas cenas ou quando está acabando tua temporada no teatro. Qual é a sensação para um autor quando ele escreve fim? Não fala. Morreu um monte de filho. É fogo. É triste. É triste. É muito... nossa, dói. Ver o último capítulo no ar é sempre um chororô, né? Mas a gente faz parte do processo, né? Porque o que eu falo, você começa a escrever, eles ainda não estão muito vivos. O começo da escrita, ele é o começo da gestação. É aquela coisinha que foi lá, fecundou, e aí está crescendo na sua barriga. Aí, quando a novela nasce mesmo, os personagens nascem mesmo, a hora que vai para o ar, né? Assim, não é, lógico que você tem na gestação, você está sentindo a criança bater o coração, você ouviu o coração, deu chute na barriga, mas está lá na tua barriga, você não viu ela ainda. É um amor que vai crescendo e tal, mas você não viu, não saiu de lá. A hora que sai do forno, a hora que você pare a criança, é a hora que a novela vai para o primeiro capítulo. Aí é aquela coisa, aquela paixão, aquela comemoração, abraço, beijo, todo mundo. Aí aquilo é a criança crescendo, né? E aí vai crescendo, e aí você vai se apaixonando por todas aquelas crianças, vai se apaixonando pelos atores que fazem as suas crianças, que vão construir seus personagens, e vai se apaixonando pelo diretor, que ajuda você a cuidar da criança. E, enfim, você tem aquele cenário vira a tua casa, né? E tudo aquilo, na imaginação de quem está escrevendo, ele é o teu habitat. De repente você está morando naquela casa, você está falando com aquele pessoal. Então, eles criam vida mesmo, não é brincadeira, assim, a ponto de eu falar. Eu estava lá, o personagem começou a falar comigo, eu falei, sai do banho, escrevo, sai do banho, vou para lá e faço o quê? Ele está me falando. Ele me incomoda, às vezes, mas não incomoda não, é bom. Mas, estão pedindo para salvar a live, eu vou salvar, eu achei um jeito de salvar. Tá. Então, assim, o que acontece? Quando acaba a novela, não é enterro, porque eu acho que fica aquela coisa da lembrança. Também não pode falar que é enterro de filho, porque é terrível, é horrível isso, né? A imagem não é boa. Mas é uma coisa assim, foi viajar.
né? Vamos Uhum. dizer assim. De repente ele saiu do seu ninho e foi viver no próprio ninho, vai dar outros personagens, vai construir outra família, É. vai... e aí você vai reconstruindo, é sempre uma construção e uma desconstrução, né? É um pouco difícil de de se livrar dos personagens, mas o legal é que você vai levando as pequenas lembranças, né? Então, a gente vai levando alguns utensílios do personagem, traz para casa, e fica aquilo lá, quando você olha, você lembra. Mas eu acho que mais do que a gente estava falando da lembrança, né? Se Uhum. você viveu intensamente aquele momento, Fernandinho, beijão, também quero, viu? Tô precisando. Também. O pessoal falou pra gente fazer Caboclo agora com todo mundo mais velho. O que que aconteceu com os personagens depois de 20 anos? A boca de bengala, a cabocla de bengala. Mas vamos fazer. Eu tô dentro. Aí, assim, não sei se vocês vão ficar apaixonados pelo novo Neco, mas nem pelo novo Luiz, né? Mas tá tudo certo, a gente faz. Mas, assim, tem que contar história nova, gente. Não pode ficar só no passado. Não, Vamos para eles estão frente. dizendo a gente mais velha agora. O que aconteceu com os personagens depois de 15, 20 anos? Ah, tá. Mas aí eu tenho que. Vou perguntar pro Ribeiro Couto, que tá morto há uma eternidade, né? Porque o livro era dele, então vai mudar pra sempre ali. Mas a gente pode pensar. A Caboclinha depois do Luiz, né? Mas aí a história da Cinderela depois que casa com o príncipe, né? Que a vida vira um tumulto, começa a brigar. Ah, você não tem banheiro, que escova. Eu acho que isso não vai funcionar, tá? Deixa do jeito que tá. Não, a Cinderela, depois que casou com o príncipe, não presta, tá? Eu vou falar sinceramente. A gente deixa do jeito que foi. Por que a novela acaba no casamento? Você nunca faz o pós-casamento, né? Porque o pós-casamento tem que botar tudo assim. É complicado. Mas então, eu acho que vamos falar assim, eu acho que é isso, quer dizer, é uma coisa que você viveu no presente, e aí os seus personagens ficam naquelas caixinhas ali para você lembrar sempre deles. Aí ele tem a cara do ator. Aí o personagem tem a cara do ator. Aí a história tem a cara do diretor, do ator, de tudo isso. Então, aí é isso, quer dizer, você viveu intensamente aquilo e vai ficar com saudade, com certeza, né? A E gente aí só vai fica com parar. saudade porque foi bom, né? Não. O bom é quando você acaba feliz. Sabe, quando você fala, gente, eu quero fazer mais 10, por mais cansada que você esteja, todo final de novela é um. Nossa, a gente se destrói, entre aspas, porque as Uhum. pessoas acham bacana quando vê, mas assim, não faz ideia do trabalho que aquilo dá. Para quem escreve, para quem dirige, para quem atua, aquela rotina do dia a dia de gravar não é fácil, né? Às vezes tem cena de madrugada, Então, assim, é um trabalho exaustivo, mas é por isso que ele compensa. Por isso que ele tem que ser feito com amor, porque se você não fizer isso com amor, você não consegue. Como é que você vai? Você tá escrevendo uma coisa que você não curte, você não está apaixonada pela história, como é que você faz? Não dá, não sai. É parto forceps, né? Não rola. Então, rola, né? Mas não nasce naturalmente. Então, assim, e aí eu acho que a harmonia da equipe é muito importante. Eu vivi duas situações bem diferentes, e o que faz muita diferença é a união com a equipe. É quando você tem uma harmonia, sabe? Quando todo mundo lá tá afim de fazer uma história acontecer, porque está querendo passar aquele valor, porque quer contar aquela história, porque quer emocionar, porque quer captivar o público, não porque quer sair na caras. Sabe? Esse Sim. cara que quer sair na cara, quer sair em fora. Não estou diminuindo isso, mas o objetivo não pode ser esse. O objetivo não pode ser o sucesso. O objetivo tem que ser a propósito. O sucesso, ele vem do propósito, ele vem do trabalho. Isso eu acho, às vezes, muito. Eu acho que isso precisa ser trabalhado com os atores, porque, às vezes, a coisa da idolatria, em todos os. E até com o autor Sim, também, estou falando de exagero, autor. né? A idolatria, ela constrói ídolos, e os ídolos, eles não são legais. Uhum. Então, assim, e depois fica difícil de você se desconstruir daquilo e tomar posse da sua identidade. Então, você parar de posar. Né? E aí você fica vivendo para pose, você fica vivendo para o flash, você fica vivendo para ser visto pela mídia, e isto é um processo que tem que vir ao contrário. Né? Então, é mais importante isso, é mais importante você estar possuída da sua verdade, possuída dos seus objetivos, possuída da sua emoção, sabe? Aí flui, aí tudo flui, né? O, o Instagram está me notificando que tem 1 minutinho ainda. Tô que nem o Thiago Leifert, 1 minutinho para defender a sua permanência no Big Brother. O quê? Tô que nem o Thiago Leifert, 1 minutinho para você falar ainda. Não, gente, é isso. Vamos trabalhar com amor, vamos juntar. O país precisa disso, a gente precisa resgatar a nossa cultura. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos resgatar a cultura, vamos resgatar os valores, a família, o amor. Vamos contar a história do nosso país, vamos contar a história da natureza do país. O país é rico, o Brasil é rico, ele precisa se conhecer.
Se você quer que eu diga alguma coisa, vamos trabalhar pelo Brasil, vamos trabalhar o Brasil pelo Brasil. Vamos trabalhar a nossa identidade enquanto povo, a nossa identidade enquanto nação. Isso não é discurso político, não. Isso é uma necessidade de resgate. A gente precisa levar cultura para o povo, mas a nossa cultura, o país é muito rico culturalmente. E a gente não conhece nem um pedacinho dessa cultura. A gente precisa sair um pouco desse cenário. Ampliar o horizonte, sabe? Vai acabar, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, foi beijo, maravilhoso. gente. Beijo, beijo, beijo. Adorei.